Lombalgia, lumbago, dor lombar é tudo a mesma coisa. É uma dor na região lombar. Essa dor pode ser local ou irradiada. Irradiada, nós temos o comprometimento do nervo ciático, uma ciatalgia, podendo ter uma dor que caminha, sim, irradia para o quadril, perna e dedão. Sim, o dedão. Muitas vezes você tem uma dor no dedão e o problema está lá na lombar. Além disso, muitas vezes a dor lombar não tem origem na região lombar. Quer ver uma coisa interessante? Emoção. Emoção pode gerar uma dor na região lombar. Outra coisa, infecção urinária, cálculo renal, também podem gerar dor na região lombar. Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. Oi, meu nome é Edson Azevedo, sou fisioterapeuta com pós-graduação em acupuntura e professor em acupuntura. O tema é complexo, por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu abordei a síndrome do piriforme, que é uma ciatalgia muito específica. Se você quiser saber mais, é só se clicar Lombalgia parte 1 e eu vou deixar o link associado a esse vídeo fixado nos comentários. Nesse vídeo eu abordarei especificamente a dor lombar, suas causas, prevenção, tratamento. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Para maior clareza sobre o assunto, eu preciso falar sobre a coluna vertebral, a sua anatomia. Então vamos lá, vamos pedir ajuda aqui a Sofia. Está um pouquinho magrinha, né? Mas ela vai nos ajudar. Nós temos aqui a coluna cervical, a região dorsal, lombar, finalizando com o sacro. No nosso estudo, nós falaremos sobre esta região aqui, que é a região lombar. Obrigado, Sofia. Observem a imagem aqui ao lado. Nós temos a vértebra, logo abaixo nós temos o disco intervertebral e observem o seguinte, tem um trocinho amarelo saindo ali. Esse trocinho amarelo é a raiz nervosa. Esse negócio amarelo mais por trás é a medula. Observe que ele passa por um pequeno buraco. Esse buraco é chamado forame de conjugação. Todo buraco em anatomia é chamado forame. Quando nós falamos em lombalgia, nós estamos falando de uma alteração muscular ou nervosa exatamente nessa área. Muscular porque pode levar a uma compressão dessa estrutura e levar à dor. Nervosa porque nós temos várias estruturas que podem comprimir a raiz nervosa ou a medula. E nós vamos falar das principais causas da dor lombar. As causas mais comuns da dor lombar. Levantar peso da forma errada. Olha só como é que essa pessoa está levantando o peso. Existe a forma correta de levantar o peso. Ao levantar o peso de forma errada, nós vamos sobrecarregar a estrutura e, consequentemente, gerar uma dor lombar. Empurrão de veículos motorizados. Sim, aquela ajuda que nós damos ao amigo. Cuidado. Lembre-se, podemos não ser mais nenhum garotão de 20 anos. E esses empurrões, quando mal feitos ou mal planejados, pode levar, sim, a uma contratura da musculatura e gerar um quadro lombar. E pior ainda, se já houver algum quadro pré-existente de fragilidade, você pode ter um quadro de lombalgia ou lombociatalgia, que vai ser muito, muito mais grave. Então tome cuidado ao empurrar algum veículo motorizado. Sua coluna agradece. Uso de sapato altos por várias horas. Sim, usar o sapato alto modifica a forma de pisar. A mecânica da pisada modifica. Isso vai gerar uma alteração estrutural, tanto na região tibiotársicas, tornozelo, joelho, na perna como um todo, quadril, coluna lombar, podendo ir até a região cervical. Sabe que muitas vezes as pessoas têm dores de cabeça e o problema não está na cabeça? Às vezes é uma pisada errada que ao longo dos anos pode sim gerar dores que não estão relacionadas inicialmente àquela estrutura, como é o caso muitas vezes de uma dor de cabeça. Então, se você tiver que usar salto alto, procure sentar um pouco mais e invista seriamente em aulas de alongamento ou procure fazer alongamentos em casa, a sua coluna vai agradecer tremendamente. Já com as relações estruturais, os quadros mais comuns, nós temos a espondilolistese,
que é um escorregamento da vértebra. Observem aqui que a vértebra ela está desalinhada. Existem vários motivos para que isso ocorra. Mas ao estar desalinhada, e existem graus de desalinhamento, graus de espondilolistese, ela pode vir sim a comprimir a medula ou a raiz nervosa, podendo dar uma dor local ou uma dor irradiada, ou seja, uma ciatalgia também. Hérnia de disco. Quando nós falamos de hérnia, toda hérnia é uma estrutura que sai do seu lugar. Hérnia de disco é uma estrutura que saiu do seu lugar. Nós temos alguns tipos de hérnia de disco, como podemos observar aqui no quadro ao lado. Então, observem o seguinte, nós podemos ter uma hérnia de disco protusa, é o tipo mais comum, é quando o núcleo do disco permanece intacto, mas já há a perda da forma oval. Essa é a forma mais tranquila de ser tratada. Hérnia de disco extrusa é quando o núcleo do disco encontra-se deformado e formando uma gota. É um pouquinho mais sério, precisa ser observado com mais atenção. E a hérnia de disco sequestrada é quando o núcleo está muito danificado e pode até mesmo dividir em duas partes. Cada uma dessas hérnias pode ou não gerar uma compressão de raiz nervosa ou de medula. Depende do tamanho, depende da extensão do dano. Mas aí pode realmente gerar uma dor local ou uma dor irradiada. Osteoporose ou fraqueza óssea é quando o osso se torna muito poroso e ele se torna suscetível a fraturas. Nesse caso, ela pode até colabar, ela fratura por si mesmo, em cima de si mesmo. Existem diversos tratamentos para esses casos de fratura, mas a osteoporose ela deve ser evitada ou prevenida. Então, principalmente mulheres, está chegando a menopausa, não deixem de procurar os seus médicos, eles vão te orientar, vão fazer a reposição de cálcio necessária e principalmente a atividade física. A atividade física, reposição de cálcio são essenciais para a manutenção da estrutura óssea. Desidratação. Sim, desidratação. Observe o seguinte, quando nós bebemos água num volume inadequado, insuficiente, o nosso corpo ele vai começar a tirar água de algumas regiões e priorizar os órgãos vitais, cérebro e coração. Muito bem, vai tirar água de onde? Do músculo. Vai tirar água da pele e vai tirar água também do disco intervertebral. Esse disco intervertebral desidratado, observem aqui a figura ao lado. Nós vemos um disco normal e o outro desidratado. Nesse desidratado, existe uma diminuição do espaço entre as vértebras, consequentemente, existe um pinçamento da raiz nervosa, ou seja, aquele buraco, aquele forame de conjugação fica diminuído e há o pinçamento. Então, para evitar isso, beba água em quantidades adequadas. Ah, Edson, mas eu não sei qual é a quantidade adequada. São 35 ml por quilograma. Uma pessoa de 100 quilos, 3,5 kg de água. Mas Edson, será que eu bebo isso? Será que eu não bebo? Ou é só água? Não. Comida também tem água. Arroz, feijão, carne, legumes, eles também têm água. E entram também nesta equação. Como você pode realmente saber se está bem hidratado ou não? Observe a sua urina. A sua urina tem que ter uma cor clara, um amarelo bem clarinho ou transparente. Passou disso, aumente a ingesta de água. E lembre-se, num dia de verão, um dia de calor, você transpira fácil ao longo do dia 2 litros de água. Então beba, se hidrate, todo o seu corpo vai te agradecer. Outra causa de dor lombar são as infecções urinárias. Sim, infecção urinária, cálculo renal, aquelas pedras no rim podem gerar dor lombar. Só que diferente das outras, ela é uma dor fixa, ela é uma dor mais acima um pouquinho, ali no final das costelas, início realmente da lombar, e ela é uma dor que não irradia. Mas somente um médico profissional adequado poderá identificar se é uma dor lombar ou se é uma infecção urinária e prover o tratamento adequado. Então busque o tratamento. Você sabia que a emoção pode gerar um quadro de dor lombar? Sim. Um estado crônico de ansiedade, depressão, estresse, ele pode gerar um quadro de dor lombar.
Por um lado, ele pode gerar um quadro de contratura. Essa contratura aproxima as vértebras, vai comprimir o nervo e vai gerar a dor lombar. Por outro lado, o sistema nervoso central ele fica mais suscetível a qualquer estímulo álgico. Então, qualquer coisinha de dor vai ser potencializado por esse quadro emocional crônico. Então, cuide das suas emoções. Eu sei que não é fácil, mas procure cuidar das suas emoções. Isso vai fazer com que você viva melhor, com mais saúde e por muito mais tempo. Prevenção. Quando falamos em prevenção, nós temos que pensar que o nosso corpo não foi adaptado para o sedentarismo. Nós fomos criados para o movimento. Mas não é porque você está sabendo isso agora que você vai sair desembestado por aí, correndo para tentar recuperar a saúde. Não é assim. Atividade física moderada, sim, com alongamento, com uma boa hidratação, com uma boa alimentação e sempre orientado por um profissional competente. Seja um personal trainer, seja um fisioterapeuta, mas você precisa sim de orientação. E as melhores atividades? Natação, hidroginástica, até mesmo a caminhada, uma atividade tão simples e tão barata, ela é muito eficiente. É claro que caminhada com calçado adequado, lembrando de aquecer antes, de alongar antes de caminhar. Isso vai facilitar a sua vida. Em termos de atividade física, nós também temos o Pilates. Pilates é uma atividade maravilhosa, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de lombalgias. Então, por favor, movimente-se. E aqui eu quero deixar uma dica. Olhem esta senhora aqui, como ela era e como ela está. Eu vou deixar o link dela, o link do Instagram dela, fixado também nos comentários. E olha, ela começou a fazer atividade com 70 anos. Já o Dr. Jeffrey Life, essa figura aí, médico, ele começou a fazer atividade após os 50 anos. Então, sim, você pode envelhecer com saúde e muito bem. Essas duas figuras aí são exemplos assim maravilhosos a serem seguidos. Tratamento. Na fase aguda, ou seja, até 72 horas após a lesão, após o início da dor, compressa de água gelada ou panqueca de gelo, em que você pega uma toalha previamente umedecida, coloca gelo, enrola como uma panqueca e coloca sobre a região, 20 a 30 minutos. Você pode repetir isso 3, 4 vezes ao longo do dia, acompanhado, sim, de alongamento. Passados 72 horas, você pode usar calor e, sim, alongamento. Agora, se for uma dor muito intensa ou uma dor que se arrasta e que você vem usando paliativos durante 2, 3 meses, procure o profissional o mais rápido possível para que possa fazer um ótimo diagnóstico e, com certeza, prescrever um excelente tratamento para ti. O tratamento irá depender do diagnóstico, podendo ser medicamentoso, fisioterapia, acupuntura, osteopatia, RPG, pilates. Todos esses tratamentos, e às vezes a combinação deles, irá contribuir significativamente para o tratamento da sua dor. Dicas de pontos de acupuntura. Eu quero frisar aqui que esses pontos não substituem o tratamento. Eles devem ser usados de forma emergencial. Esses pontos eles devem ser pressionados com uma pressão média a forte entre 2 a 3 minutos. Vamos lá ao primeiro. Bexiga 60, na face lateral do tornozelo. R3, na face medial do tornozelo. E o terceiro e quarto ponto, na realidade, são dois. Nós temos aqui quinto e quarto dedo, terceiro e segundo dedo. Esse ponto fica entre esses ossos dos dedos da mão, como mostra aqui a figura. Então, esses pontos eles devem ser pressionados também de 2 a 3 minutos. E você pode pressioná-lo de forma vigorosa, simultaneamente. O resultado é bastante eficiente. Mas não podemos esquecer também do ponto da aurículo, a nossa orelha, né? Observem aqui o mapa ao lado. Este ponto está muito próximo do ponto da síndrome do piriforme, como falei em lombalgia parte 1. Observem aqui. Você vai pressionar este ponto também de 2 a 3 minutos e é o suficiente. Normalmente esses pontos possuem um resultado muito satisfatório. Quero lembrar, eles não substituem o tratamento, eles devem ser usados de forma
emergencial. O objetivo desse vídeo não foi esgotar o assunto, mas sim conceder a você uma visão geral, um plano geral sobre o que é uma lombalgia, suas causas e possíveis tratamentos, e também como evitar. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, por favor, compartilhe, se inscreva no meu canal, acione o sininho, você vai ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo. E se você estiver no Rio de Janeiro, capital, eu posso atendê-lo, tanto em home care ou em meu consultório. Deus te abençoe e até a próxima.